meio de semana tem esse confronto com o Fluminense, Copa do Brasil, e o clima tá agitado. Na tela pra gente, números deste Flamengo de Jorge Sampaoli desde a estreia do argentino no comando do clube. 12 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, o aproveitamento de quase 53%, para 14 gols sofridos. O Flamengo ainda que engrena, não engrena. E aí tem Marinho afastado, estão falando de racha no grupo. Pedro, a hora que parece que a coisa vai acalmar por aí, surge alguma coisa e o clima segue agitado. Bem-vindo mais uma vez, amigo. Beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo mais uma vez pra você. Abraço de novo aí, Calçade e Renato. Amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Não tem clima ameno no Flamengo jamais, né? Sempre nas boas e nas más, não tem clima ameno jamais mesmo no Flamengo. Ontem, enfim, houve essa questão do Marinho, né? O Marinho aí afastado, vai ter que treinar de forma alternada do elenco principal. O elenco principal treina de manhã, ele treina à tarde, por conta daquela indisciplina que o Flamengo considerou. Ele não viajou, não estava liberado pelo departamento médico, alegou dores e tudo mais, não foi constatada lesão. Ele não viajou lá para a viagem para o Chile para enfrentar o Ñublense. E aí o Flamengo na última semana multou o Marinho, só que só foi informado ontem. Causou até um desagrado no próprio Marinho e alguns jogadores também a maneira como o Flamengo fez. Era o dia do aniversário do Marinho e tudo mais. Isso já causou um desconforto. E aí começam a surgir, vem mais a público informações que já circulavam assim em dias de jogos, no Maracanã e tudo mais, fica mais ali na encolha. E é algo muito recorrente no Flamengo. Se você for buscar de passagens anteriores, Domenech Torrent, Paulo Souza, até o próprio Rogério Ceni, são bem recorrentes esse modus operandi assim, que acontece no Flamengo. São reclamações assim, a boca pequena e tudo mais, muitas vezes pessoas próximas a jogadores, até dirigentes, etc., vão dando algumas informações do clima que acontece no Ninho do Urubu. Dessa vez há um descontentamento, que até foi dito por alguns jogadores em zona mista, nas entrelinhas, se você pudesse observar, alguns jogadores falando assim, pô, o homem demora muito a dar folga pra gente. Ele de fato demorou quase 29 dias para dar uma folga pro elenco, para todo o grupo, para todo o staff, enfim. Isso incomodou bastante internamente. A questão de exigir demais o Sampaoli, da intensidade, estourar alguns jogadores, isso foi motivo de queixa interna. E aí colocou-se uma questão de dualidade entre jogadores e atletas internamente. De fato, não há uma harmonia total, que a gente possa dizer assim, mas isso é absolutamente, considero eu, tá? Considero absolutamente comum, assim, em grupos de trabalho e tudo mais. Não é que alguém saia na briga o tempo todo, houve momentos de maior harmonia que a gente pudesse detectar. A gente ouve, assim, como eu disse, em Maracanã e tudo mais. Olha, o Gabigol não se dá tão bem com tantas pessoas como se dava antigamente, não é o momento. Mas anteriormente, por exemplo, ano passado na Copa do Brasil, na Libertadores, também era um clima mais ou menos assim, o time vencia e nada vinha tanto à tona assim. O que se diz agora é que não há um entendimento perfeito para conversas, exatamente para solucionar algumas questões. É um incômodo que há generalizado, mas muito acelerado, se diz a percepção geral, por conta dos maus resultados desse início de temporada. Isso ajuda demais no clima, no ambiente também. Uma dualidade entre Davi Luiz e Gabigol, pelo que eu conversei com algumas pessoas, não vem tanto assim, porque há grupos diferentes nesse sentido. O Davi Luiz já se portou muitas vezes como líder. No final de 2021, ele falava de uma cobrança mais forte, que o grupo tinha que amadurecer, disse palavras mais fortes. Ele, desde que chegou, cobra profissionalismo o tempo todo, um jogador com muito tempo de futebol europeu, então é uma característica dele. Às vezes incomoda, às vezes não incomoda. Então,
em momentos difíceis como o Flamengo vive, isso vem mais à tona. Então é um filme um tanto quanto repetido. Eu chamo mais atenção para esse incômodo em relação às questões assim do trabalho do dia a dia com o Sampaoli e tudo mais que vem incomodando, e esse afastamento do Marinho trouxe algum tipo de incômodo. A percepção geral aqui, depois que as coisas vêm à tona, há de que se ter um pouco de conversa para evitar um pouco essa exposição. E agora, para devolver para vocês aí, em todo esse sentido, o Arrascaeta até postou que ele treinou hoje mais uma vez, provavelmente vai jogar quinta-feira. O Pedro ficou um pouco afastado, ele fazendo treinamento à parte, em tosse, mas não preocupa tanto. O Everton Ribeiro deve ficar fora, apesar de ter treinado um pouco com o grupo hoje, aproveitando para dar informação. Mas na rede social, o Arrascaeta colocou o seguinte: como diz a frase, juntos somos mais fortes, semana de decisão, vamos fazer tudo de novo. Aí colocou uma foto dele próprio treinando, foi o que disse o Arrascaeta. Então tá meio nesse clima aí, o Ninho do Urubu ficou um pouco aquecido de fato, e o estopim, digamos, foi a questão do Marinho. Me desculpa se me prolonguei um pouquinho, devolvo para você, Gláucia. Imagina, Pedro, valeu, trazendo todos os detalhes aí do Flamengo. Obrigada, um beijo para você. Boa sequência de trabalho. Claro que esse caso do Marinho, né, amigos, traz luz a essa situação, porque um jogador que a gente falava quando o Sampaoli chegou, que já o conhecia, que seria aproveitado, de repente ele é afastado. Se negou a viajar, enfim. Aí o Pedro traz essa questão de que também há um incômodo com a forma como o Sampaoli trabalha, demorou para dar folga. Já é conhecido o estilo de trabalho dele aqui no futebol brasileiro, e óbvio que o papo rola também entre os jogadores, quem trabalhou com ele em Santos, em Atlético, e também conversando com os outros jogadores, né? Mas quando a fase também não engrena, eu acho que tudo isso ganha um outro peso. Se a situação tivesse um pouco melhor em campo, se estivesse rendendo, se estivesse... Até seria, né, ok, os caras estão cansados ou reclamando disso ou daquilo, mas passava batido. Eu acho que ganha corpo por conta de um momento não deslanchar, do time não engrenar. Obviamente que existe uma complexidade quando você junta tantas pessoas de criações diferentes, de culturas diferentes. A gente está falando de uma comissão técnica de outro país, jogadores alguns de outros países, de outras regiões. Né? Em qualquer ambiente de trabalho. Isso, né? Isso é normal. Eu mesmo não gosto da Gláucia, mas a gente trabalha bem. A gente tá aqui juntos, Mentira, não é o caso. Esse não é o caso. Não é mas assim... Só botar a cervejinha aqui. Tá tudo certo. Mas assim, eu realmente, essa questão dos grupos, eu acho que quando você trabalha num ambiente onde todo mundo se dá bem, as coisas são mais fáceis. Mas eu também não acho que esse seja o grande problema do Flamengo, de verdade. Eu acho que futebol dá pra... E não tem como gostar de todo mundo igual, num grupo tão grande de pessoas. As questões do Sampaoli. Bom, a gente tem que ver o contexto. Por que não teve folga, o que foi combinado, o que não foi. Tudo isso entra também. Só que, no geral, o que a gente já vê nesse Flamengo? Um desgaste realmente de pessoas tanto tempo juntas. Tá rolando aquele... Sabe os 7 anos de casamento que o pessoal fala que ou vai ou racha quando você já não aguenta mais? E tudo isso tem a ver com não jogar bem, como o Pedro até fala do ano passado, os títulos vindo e tal, mas a sensação que a gente tem é que o Flamengo nunca atingiu seu teto depois de 2019. Ele atingiu ali vamos dizer assim, um nível de atuação muito alto, e aí o que a gente cobra não é aquele mesmo nível, mas eu acho que em momento nenhum chegou perto daquilo. Em momento nenhum acho que demais, mas teve poucos momentos que chegaram perto dali. E aí a gente vê erro de todos os lados. Para mim, o maior erro ainda é essa ruptura de trabalhos, um atrás do outro. Demorar um pouco com a questão de rejuvenescer o elenco, algo que está acontecendo aos poucos. Enfim, eu nunca digo que é uma coisa só quando as coisas não andam. Acho que o futebol ele é muito complexo para, se fosse só o problema dos grupinhos, se fosse só isso, tranquilo. Não, acho que são muitas coisas que pegam aí. Para mim, a gestão técnica do futebol do Flamengo ela é mal feita. Acho que o Flamengo não tem um norte já faz algum tempo, não tem uma ideia de jogo, enfim, fica trocando toda hora. E aí dá nisso. Aí vem à tona essas coisas de dia a dia, de relacionamento humano, que, assim, de verdade, eu acho até natural que tenha grupos que tenha. O importante é todo mundo se dar bem e não se respeitar. E, tirando isso, ninguém precisa se amar, ficar indo junto. Até mas não tem mais churrasco junto. Tudo bem, ué. Tranquilo. Eu acho o momento do Flamengo, assim, preocupante.
a gente sempre recupera 2019. O que era 2019? 2019 era um time novo, um time que não tinha conquista, um time que estava sendo formado, com uma diretoria também que tinha acabado de assumir, e as coisas funcionaram muito bem, mas era tudo uma grande novidade. A gente fala de 2019, vamos para um corte para 2023. A gente tem aí 4 anos de diferença. 4 anos, quem estava lá em 2019 tem o seu lugar, o seu canto, o seu jeito, o jeito que gosta, o seu jeito de fazer as coisas. Quando vem alguém e modifica isso, começa a complicar. Todos os treinadores que vieram para fazer isso, as coisas não funcionaram. Paulo Souza, Vitor Pereira e agora o Sampaoli. O que foi o Dorival no meio dessa história? O apaziguador. Vem cá. O que você quer fazer, Renatão? Quer jogar? Quer jogar de que jeito? Vem cá. Então, tá bom, vai jogar do teu Carinho. jeitão, bababá, carinho. Opa, vamos lá. Quem vem para mudar alguma coisa, mexer em alguns espaços ou uma zona de conforto aqui e outra ali, as coisas entram nisso aqui que a gente está vendo. E esse aqui é o pior deles. O Sampaoli é o pior. Você pegar Paulo Souza, Vitor Pereira e Sampaoli, aqui, para ganhar um bom dia, demora 3 meses. Isso aí a gente fala antes dele chegar. A gente falava no Atlético, falava antes. Falava assim, ele é genial nos treinamentos, mas talvez ele não esteja, nesse momento, sabendo controlar a carga. Não dá. Você pode trazer a sua ideia mirabolante de onde você quiser. No futebol brasileiro, nem sempre funciona como você pensa. Porque você vai dar um treino com uma intensidade altíssima, que é como ele gosta, e ele está certo. Só que no futebol brasileiro, os caras vão morrer. E aí ele tem que não ser o Sampaoli que ele gostaria de ser para a coisa caminhar. E aí você tem um time com alguns pilares de 2019 que torce o nariz, não estão gostando. E com outros que foram também vindo para o Flamengo para estabelecer para ter um conforto. Eu digo assim, você pega o Vidal, você acha que o Vidal veio para o Flamengo? Pô, vou lá no Rio de Janeiro, vou ganhar bem para caramba, aqui na Europa já não tem mais o mercado, não vou ganhar o que vou ganhar lá. Então, só que é outra... Aqui o pau come também, porque não é colônia de férias. E outros jogadores assim. Então eu vejo o Sampaoli num momento muito importante. Ou é Sampaoli, ou é o grupo. Alguém vai vencer essa disputa. Se vencer o grupo, o Flamengo vai adiar mais uma vez esse trabalho que precisa ser feito. E no meio de tudo isso tem os resultados. Então, vai ser muito tema aqui no Sport Center, viu, Glaucia? Um bom tempo ainda. Com certeza.